Hoje trazendo aqui mais um vídeo que espero ser útil para vocês, dentro da proposta desse canal, falar sobre o assunto aqui, sobre a normalização técnica. A importância da gente possuir normas é justamente para a gente poder ter um parâmetro mínimo aceitável. Não só no Brasil, mas na indústria do mundo inteiro, são baseados em normas técnicas. Normas essas, que eu já até citei em vídeos anteriores algumas, elas geralmente são oriundas de uma necessidade, de um parâmetro mínimo para que a gente possa ter a questão da segurança assegurada na questão da integridade de um determinado equipamento. Como a minha formação é mais voltada para a área de equipamento estático, eu vou me ater mais para as normas relativas a esses equipamentos. Com relação à normalização, a gente tem geralmente um grupo de quadro técnico, aonde dentro desse quadro são representantes, geralmente de algumas empresas, partindo do princípio que é uma normalização de uma determinada associação técnica. Então as empresas elas têm lá seus, digamos assim, seus especialistas, as pessoas com experiência, com bagagem. Muitas das vezes alguns são consultores dessas determinadas empresas, e eles vão lá e tempos em tempos revisar a questão da norma técnica. E a revisão da norma técnica, ela vem geralmente da necessidade de às vezes diminuir uma questão de um rigor, de uma norma que às vezes não precisa ter aquele rigor todo, ou então o inverso, às vezes aumentar um determinado rigor, visto que está ocasionando algum problema. No Brasil, nós temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que ele segue esse mesmo caminho. Nós temos representantes aí da indústria, representantes do governo, que participam da elaboração dessas normas técnicas, e lá são os parâmetros mínimos. E esses parâmetros devem ser seguidos para todas as indústrias que atuam aqui no Brasil, adotar o parâmetro mínimo, a norma BNT. Algumas das vezes essas normas da BNT, ela aproveita muito, como também já falei em vídeos anteriores, muitas normas norte-americanas. Por exemplo, o código ASME, que é o American Society of Mechanical Engineers, onde a gente coloca aqui são os parâmetros mínimos, e nós temos lá o período das revisões das normas. Elas, às vezes, existe um determinado conflito entre a norma nacional, aqui no caso brasileira, com a norma estrangeira, e fica aquele dilema, o que adotar. Eu particularmente dou opinião para vocês adotar sempre aquilo que for mais restritivo, porque às vezes uma situação nos Estados Unidos ela pode diferenciar da situação aqui do Brasil. Então, se ocorrer uma situação que você tem um determinado parâmetro que você vai ter que balizar entre a norma estrangeira e a norma nacional, tente usar sempre aquilo que for mais rigoroso, porque a área de engenharia ela sempre vai atuar na base do conservadorismo. Muitas pessoas falam assim, mas eu poderia usar um outro parâmetro que de repente ainda estaria seguro. Sim, até de repente poderia, mas aí vai de cada caso um caso, e aquela velha tônica, dependendo do equipamento, você não tem muito para onde fugir. Lembrando sempre que se um equipamento é projetado por uma determinada norma, tem que seguir todos aqueles caminhos que estão prescritos ali. Então, se você está projetando um equipamento, igual eu já falei no vídeo anterior sobre vaso de pressão, se você vai projetar esse equipamento, você vai abrir lá o código ASME,
no caso o AS 1008, né, são 3 divisões, mas a maioria dos casos a gente utiliza a divisão 1, e ali vão estar todo o regramento, né, que material que a gente vai usar, né, baseado nas informações das premissas de projeto, e a gente poder selecionar da melhor forma, e depois, né, dele projetado, né, a fabricação, a construção, montagem, depois, né, colocação do equipamento, que nós chamamos de comissionamento ou condicionamento, e a operação do equipamento, aí depois vir ser acompanhado, né, pela área de inspeção de equipamentos e fazer as manutenções, né, na área com o pessoal da manutenção industrial. Então a normalização ela é de vital importância seguir, e sempre guardem, né, a norma embaixo do braço. Ela não é para ser decorada, até porque ela passa por revisões. Cada associação ela tem o seu período de revisão, e ela é feita por quem? Por técnicos, por engenheiros que vão trazer a expertise, vão trazer a experiência da área para justamente a gente botar o melhor da tecnologia, o avanço que a gente tem na evolução da questão dos novos materiais que vão surgindo, ou do aperfeiçoamento da indústria, que hoje a gente pode ter um processo mais controlado, que controla também através de normalização técnica, que é baseado em certificações. Aí também é um assunto para um outro vídeo, e a importância da gente poder atender, porque numa eventual anomalia, né, um acidente, seja o que for, a primeira coisa numa comissão de investigação ou até mesmo no juízo, a primeira coisa que vai ser perguntado, né, é se cumpriu a norma. Isso é básico. E se não cumpriu, né, pode ter as sanções punitivas, né, pode ter desde da suspensão ou cassação do registro profissional, até mesmo a prisão daquele profissional que não cumpriu. Ainda assim, que cumpra todos os requisitos que está previsto da norma técnica, isso não impede de você usar ainda um conservadorismo maior do que está ali. Por exemplo, a experiência que um determinado projetista possa ter, que ele sabe que mesmo usando todos os parâmetros que está ali na norma, ainda assim pode acarretar num determinado acidente, ele pode e deve, né, utilizar algum parâmetro adicional, né, algum coeficiente de segurança um pouco maior, para garantir que aquele equipamento ele possa estar, no nosso caso aqui, que trabalhando em uma área industrial, que ele possa operar de maneira segura. Então a norma técnica ela é de vital importância, de conhecê-la, a gente sempre que tiver na dúvida, ir lá e consultar ela. Não é vergonha nenhuma dizer que não sabe a norma de cabeça, né? Ela está ali para ser consultada mesmo, igual comentei agora há pouco. É a questão até porque ela pode ter uma revisão e aquele determinado item ele pode ter sido modificado, ou pode até ter sido retirado de um determinado parágrafo da norma. Então a importância vital a gente poder usar até a nosso favor, e a gente tem que ter em mente sempre que é o nosso caminho. Se a gente quer trilhar o caminho do sucesso, a gente tem que seguir aqui as normas técnicas, e sempre que a gente for por algum motivo não cumprir, a gente tem que ter a justificativa técnica, e não pode descumprir por achismo. Sempre temos que zelar pela vida humana, né? Zelar pela empresa que a gente trabalha, ou para a empresa que a gente vai estar prestando o serviço, e zelar também pela nossa qualificação ou certificação, né? O nosso conselho de classe ou o órgão que rege, né, a nossa habilitação. Então a gente seguir as normas técnicas é fundamental, e até aquilo que comentei da questão de um possível processo civil. A justiça ela pode e deve cobrar sim, e vai ser a pergunta, né, que o magistrado lá vai fazer
óbvio que ele não vai conhecer, né, de todas as normas técnicas, ele vai buscar ajuda junto a algum perito e vai chegar à conclusão. Se não cumpriu, ele vai sofrer as sanções, né? Então vai responder lá o juízo. Então fica esse vídeo como dica para vocês. Lembrando que as normas, elas também têm lá um campo de solicitação de revisão. Se você sabe de alguma coisa ali que a norma ela não está legal, que ela pode ser melhorada, dê a sua sugestão, seja nas normas aqui da BNT, seja as normas internacionais. E lembrando que também as empresas de engenharia, né, ela também pode adotar suas normas internas. Eu não vou citar aqui as empresas de engenharia do Brasil, né, mas sabemos que há uma empresa, né, que ela é, digamos assim, a líder em questão de reconhecimento, né, da capacidade, né, de elaboração de normas técnicas. Então essas normas, elas são para ser usadas dentro daquela determinada empresa. E se você for utilizar aquela norma, né, fora do âmbito daquela empresa, você tem que pedir autorização para a utilização, né? Lembrando que nem sempre aquele determinado ramo da indústria é igual a uma outra indústria. Óbvio que para servir como um parâmetro vale sim a consulta, mas não o atendimento sem a autorização prévia, né, das empresas, né? Então, isso também é outra situação. Não adianta você, por exemplo, num serviço por exemplo, para a área naval, usar uma norma que é relativa à indústria do petróleo, né? Você, por exemplo, trabalha numa área de aviação, usar uma norma que é da área de ferrovia, né? Pode ser que um determinado assunto pequeno, que seja incomum, pode ser que seja útil sim, né? Mas cada área ela tem a sua especialidade. Então, por isso que as normas são importantes, né? Cada ramo, ela, através da sua expertise, né? Através da sua característica, ela ter seus parâmetros, e eu volto a dizer que são parâmetros mínimos, né? É dali para cima, né? E espero, né, deixar aí como legado a importância da gente atender as normas para zelar para segurança, zelar, né, pela nossa carreira e zelar também, né, valorizar quem se dedicou a elaborar e manter sempre em dia as normas, né? Então, muito obrigado por estar seguindo o canal e aguardem, né, os próximos vídeos ou assista os vídeos anteriores. Muito obrigado e até mais.